Meu nome é Marcos Vinícius e é um prazer realmente poder trazer essa palavra de Deus para vocês. É um prazer para mim, para minha esposa, a Jennifer, estar aqui com vocês essa noite. Que o Senhor ele possa falar aos nossos corações. Algo que essa última música falou muito ao meu coração e foi assim, de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós hoje. É que o amor dele é o toque mais puro, é o amor mais profundo do mundo. Não há amor igual ao amor de Deus. Amém? Antes de iniciarmos nossa palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, da forma que você está mesmo, e pedisse ao Senhor que Ele fale contigo nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos de fato ser ministrados por Ti, Espírito de Deus. Eu sei que o Senhor já está neste lugar, porque o Senhor está onde estamos, porque o Senhor habita em nós, e nós queremos Te pedir, traga revelação da Tua palavra, traga, sim, Senhor Deus amado, o propósito do Senhor nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre o perfeito amor de Deus. Algo que a gente está acostumado a ouvir desde a nossa conversão. Quem nunca ouviu Jesus te ama? Hoje eu acho que ninguém desse mundo não, que ainda tem alguns que precisam ser encontrados, mas pouquíssimas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, ou pelo menos sobre Deus, e que Deus os amasse. E hoje eu quero falar sobre isso, que o Senhor, Ele nos ama. Em Daniel, capítulo 11, versículo 32, eu vou ler aqui. Daniel, capítulo 11, versículo 32, na parte B, diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O que essa palavra quer dizer? Que nós seremos e faremos o que pensamos quem Deus é. O conhecimento de Deus, ele vai determinar quem você é e o que você realizará. E isso é muito sério. Porque se a gente for pensar, quem é o nosso Deus hoje? Quem é Deus para você hoje? Se a gente começar a pensar, não, Deus é aquele Deus crítico que espera a gente errar para jogar um raio na nossa cabeça, qual que é a forma que você vai agir com ele? Você vai ser uma pessoa crítica, uma pessoa que vai ficar procurando erros nas outras pessoas para tacar raio nela também. E outra coisa, como que você vai confiar num Deus como esse? Né? Se você tem essa imagem de Deus, é certo que as suas obras elas vão começar a ser diferentes. Vai ser gerada numa falta de confiança, no temor, no medo. E aí você vai começar a trilhar um caminho de derrota. Então a forma como vemos a Deus influenciará nos nossos resultados. A forma como conhecemos a Deus vai influenciar se você vai ter um caminho de vitória ou um caminho de derrota na sua vida. E eu falo na sua vida em todos os aspectos. Por quê? Porque as nossas decisões, elas começam no nosso coração. E o nosso coração, ele precisa crer num Deus que é verdadeiro, um Deus que é amor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É um texto bem conhecido. E ele vai falar sobre o nosso coração. Nós, na verdade, sempre que é tratado em relação ao coração, a gente fica pensando, mas esse coração é aonde? Esse coração é a alma, é o espírito. E eu quero te falar que esse coração é a nossa alma. Se a gente não crer num Deus, nós crermos profundamente num Deus que é amor, no nosso coração ele não vai fluir vida, ele vai fluir medo. E esse não é o propósito de Deus. Olha o que fala lá no versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que procede as fontes da vida. E aí, se nosso coração for um coração que está temendo ao Senhor, como que vai ficar? Se o nosso coração crê num Deus mau, como que vai ser a nossa vida? Não vai ter vida. Vai ter medo, vai ter derrota, vai ter sofrimento, mas nunca vamos desfrutar de quem Deus é de fato. Então hoje nós queremos conhecer quem
é o Senhor. O que a palavra de Deus diz a respeito do Senhor. Porque uma coisa é certa, o diabo, ele vai querer nos enganar e nos transformar com uma distorção pequena da palavra de Deus, né? Não vai ser aquela coisa escandalosa, mas vai ser uma coisa pequena, aonde você vai ler a Bíblia e você vai entender coisas que na verdade não é aquilo que está dizendo. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela frase que diz: não, quando você peca, Deus começa a ser seu inimigo. Não, quando eu era pecador, Deus era meu inimigo. E isso foi tirado aonde? Da Bíblia. Por quê? Porque houve uma distorção na leitura. E esse é o texto principal que eu quero usar hoje. Abre sua Bíblia lá em Romanos 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Nesse versículo foi tirado isso, também foi tirado de Tiago 4, que diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus, mas é inimizade nossa contra Deus. Não é inimizade de Deus contra nós. Em momento algum a Bíblia, ela vai te falar que Deus é seu inimigo, porque Ele nunca foi. Nem antes, nem agora. Ele nunca foi o seu inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí o povo pega essa parte inicial do versículo, porque nós, quando inimigos. Aqui está falando que Deus, quando o nosso inimigo? Não. Aqui está dizendo nós, quando inimigos de Deus. Quando pecador, ou quando estamos no pecado, nós nos fazemos inimigos de Deus. Mas Deus nunca, escute bem, nunca foi e nunca será o seu inimigo. Independente da forma que você esteja, independente de como estão as suas atitudes, independente de tudo, Ele nunca será o seu inimigo. Você sabe por quê? Porque Deus é amor. Como que o amor pode ser inimigo de alguém? Amém? Deus, Ele te ama da forma que você é. Quem se afastou do pai foi o filho pródigo. Não foi o pai que mandou o filho pródigo embora porque odiava ele pelos pecados dele. Mas o filho pródigo que falou: não, pai, cansei, não te quero a riqueza e vou embora. O filho pródigo se afastou do pai, mas o pai em todo o tempo esteve esperando o filho pródigo. E assim Deus é com a gente. Assim Deus é conosco, assim Deus é com o perdido, assim Deus é com aqueles que se afastaram, assim Deus é com aqueles que estão frios. Ele está sempre te aguardando, porque Ele te ama, porque Ele é seu amigo e Ele quer te abençoar. Amém? Vamos ler esse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança de sua glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe o que acontece? Todos os dias você precisa levantar de manhã e renovar o entendimento do seu coração, dizendo: eu sou amado de Deus. Todos os dias você precisa lembrar disso. Deus me ama, o Senhor me amou e Ele me resgatou, o Senhor me transformou. Hoje eu sou justificado mediante a fé, eu sou justo perante Deus pela fé. Todos os dias, porque se é do coração que procede as fontes de vida,
É dele que tem que sair essa convicção que você é amado, independente de todas as coisas. E sabe o que acontece? O nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso, né? Aí, quando você erra, a primeira coisa que vai vir, Deus não está agradando de você, não. Aí você já começa a pensar, ixi, agora não posso nem pedir mais o carro que eu queria, porque Deus não vai me dar. E agora não posso nem pedir a bênção que eu precisava, porque Deus não vai me dar, porque eu errei. Imagina se o nosso relacionamento com Deus fosse dessa forma. Mas não é. Deus te ama, independente do que você faça, independente das suas atitudes, Ele permanece com você. E eu quero trazer aqui 4 pontos para convencermos o nosso coração de que Deus é amor e o amor dele permanece em nós. Amém? Nesse texto a gente vê 4 pontos. Primeiro, lá no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Nós somos justificados diante das nossas obras? Não. Nós fomos justificados porque nós somos bons? Não. Porque se a gente for olhar para nós mesmos, o dia mais santo que a gente tenha, você ainda não é santo. O dia mais... Não, hoje eu vou levantar cedo, já vou orar de manhã, eu vou jejuar metade do dia, mas se você for observar, nas 24 horas do seu dia, você vai conseguir passar as 24 horas sem pecar? Não, não vai. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas aí Deus fala, não. Quando Deus olha para você, Ele fala, não, você é justo. Mas Deus, eu pequei, não, você é justo. Mas por que eu sou justo? Porque Jesus pagou o preço do seu pecado. Amém? E é isso que nós temos que entender. O que é justificado? É você se apresentar diante do juiz e o juiz dizer assim, analisar a sua ficha todinha e falar, não tem crime. O juiz pega ali tudo e fala, não tem crime nenhum, não tem nada para me condenar. É isso que é ser justificado. É o Senhor olhar para você e falar, não há condenação sobre a sua vida. Você é livre de toda condenação. Você é livre do pecado. Por quê? Porque um dia Jesus levou o pecado naquela cruz. E você sabe o que Deus pede para nós, para que nós possamos receber esse perdão? Simplesmente crer. É totalmente pela fé. E eu acho que é por isso que é difícil. Porque eu acho que se Deus, Ele colocasse, 5 passos para você receber o perdão de Deus, a gente ia ficar mais feliz. Por quê? Porque é mais fácil você cumprir a meta. É mais fácil ser pelo seu merecimento. Não, eu mereço agora o perdão de Deus. Deus fez isso com 10 passos e o povo não conseguiu. Haviam 10 mandamentos para provar a santidade do povo. Vocês vão andar nos 10 mandamentos, mas é um detalhe, se quebrar um, você já é pecador. E o que aconteceu? Jesus teve que vir e morrer, porque ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. E justamente por isso, hoje, quando nós olhamos para Cristo, Ele fala, eu morri por vocês. E hoje o Pai, quando olha para Cristo, Ele não vê somente a Cristo, Ele vê todos nós em Cristo. Porque quando nós cremos no sacrifício da cruz, nós somos incluídos naquele sacrifício. O nosso pecado, ele foi crucificado junto com Cristo, para que o perdão de Deus viesse sobre nós, juntamente com o amor que Ele tinha pelo Filho. Amém? Hoje você é amado por Deus. Você é amado por Deus e o perdão está liberado sobre a sua vida, porque Jesus pagou esse preço por você. Esse fato de você estar em Cristo, sabe o que é? Imagina uma tenda. Tem um gramado e tem uma tenda. E aí, nós entramos debaixo da tenda. Essa tenda, ela se chama Jesus. E aí o Pai olha lá de cima, Ele olha para baixo e fala, nossa, Jesus, como você está lindo, branquinho, grande. E nós estamos tudo incluído nele. E ali Deus derrama o amor dele. E ali Deus fala, não, tudo que me pedir, eu vou realizar. Por quê? Porque é tudo pela fé. É simplesmente pela fé. Mas como assim pela fé? Como que eu vou receber as coisas pela fé? Mas eu não sou merecedor, justamente. Porque Deus sabia que nós não éramos merecedores. Sabe o que diz em João 15? Diz que quando nós estamos em Cristo, quando nós cremos em Cristo e a palavra dele permanece em nós, tudo que pedirmos nos será realizado. Tudo pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a verdadeira graça de Deus. Essa é a verdadeira bondade de Deus sobre nossas vidas. Mas muitas vezes nós vamos caminhando e nós vamos esquecendo disso. Quando nós somos alcançados por Deus, aí nós somos alcançados com a mensagem do amor, que Deus é amor, e o amor dele não te cobra nada. Então aí nós
viemos para a casa de Deus, e a gente começa a caminhar com Deus, e começa a alimentar da palavra de Deus. De repente, nós estamos trabalhando com Deus assim, não, se eu não jejuar, Deus não vai falar no culto. Não, se eu não orar pelo menos 15 minutos, Deus não vai me responder a minha oração. Não é nada disso. Não é pelo que você faz, mas é porque Ele te ama. Amém? O segundo ponto que nós precisamos convencer o nosso coração é que nós temos paz com Deus. No versículo 1 ainda diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ter paz com alguém? É ter um relacionamento completamente bom. Um relacionamento sem dúvida, um relacionamento sem medo, um relacionamento sem confusão. E é isso que hoje nós temos com Deus. Nós temos um relacionamento em paz. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos justos e santos, porque Cristo realizou isso, nós começamos a ter paz. A gente já não vai ter medo mais de chegar diante de Deus. Às vezes nós não temos paz com Deus. Deus olha para nós e a gente está assim: ai pai, 1 hora, pai me perdoa, tem misericórdia de mim, eu não fiz isso, para depois a gente conseguir falar: pai, eu estou precisando tanto disso. Mas sabe o que Deus fala? Meu filho, eu já te perdoei, na primeira vez que você me pediu perdão, eu já te liberei o perdão. A partir do momento que você falou: pai, eu me arrependi do meu pecado, eu te peço perdão, Deus fala: está perdoado, o que você precisa? É isso que nós precisamos entender, sabe? É isso que a Bíblia traz, um evangelho simples. A gente não precisa fazer 10 mil passos para alcançar nada, não. Nós precisamos só crer. Cristo conquistou todas as coisas naquela cruz e nós temos acesso a elas. Amém? E ter paz é isso, é viver uma vida sem preocupação. Por quê? Qual que é o maior inimigo da paz? A preocupação, a ansiedade. Quando nós estamos ansiosos demais por alguma coisa, o que acontece? A paz vai embora do nosso coração. Aí a gente já não fica em paz para orar, a gente já não fica em paz, ou às vezes a gente até ora, mas ora assim: pai, eu entrego em tuas mãos aquele problema, porque eu sei que o Senhor vai me responder. Aí passa 5 minutos e fala: nossa, será que vai acontecer? Você não está em paz, você não entregou. E Filipenses 4, versículo 6 diz isso: entregue tudo por meio da oração, da súplica, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. É isso que o Senhor quer que você entenda. Você é justo diante dele e os céus estão abertos sobre a sua vida. Quando você está em Cristo, não há preocupação. Por quê? Porque Cristo já respondeu todas as suas orações. Ele já entregou tudo. E sabe qual que é a chave do acesso? A fé. É tudo por meio da fé. Deus, eu preciso de um carro. Deus vai providenciar no tempo certo. É claro que existe um tempo para todas as coisas, mas a gente não precisa andar ansioso de coisa alguma. Como foi precioso o testemunho da irmã. Deus falou para ela: esteja em paz, porque eu vou fazer. E aí Deus deu mais do que ela esperava. Ela esperava só uma licença, mas Deus deu uma aposentadoria. Esse é o nosso Deus. E aí eu te pergunto: como é que você tem visto Deus hoje? Qual que é a sua imagem de Deus hoje? É esse Deus de amor? É esse Deus de paz? É esse Deus de bondade? Ou é o Deus que tudo cobra, né, cobra de volta? Nosso Deus é esse Deus de paz. Amém? O terceiro ponto está aí em Romanos 5, versículo 2, que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E obtivemos igualmente acesso pela fé ao quê? A graça de Deus. Esse é o terceiro ponto. Nós temos acesso à graça de Deus. Você sabe o que é graça? Graça é o favor imerecido. Você não merece, mas Deus faz. Você não merece, mas Deus te dá. Você não merece o perdão, porque às vezes você pede perdão ali e erra ali, mas Deus está dizendo: eu te dou o perdão. Nós muitas vezes não merecemos o amor de Deus, porque nós: não, Deus, eu creio em você, mas se acontecer o contrário, a gente começa a dizer: Deus não me ouviu, Deus só ouve o fulano. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas Deus continua nos amando e fala: meu filho, calma, eu vou te dar, mas tem um tempo. É esse o nosso Deus. Nós temos acesso ao favor imerecido, mas tem um detalhe: nós precisamos ter disposição e nós precisamos querer entrar nesse favor. Deus, ele nunca vai invadir a sua vida. Aí você fala: não, mas
Eu estou pedindo, Deus vai me dar. Mas se você não entender que você pode tomar aquilo, tomar posse daquilo, você nunca vai receber a sua bênção, a sua resposta, o seu milagre. Você nunca vai desfrutar do amor de Deus. Você precisa o quê? Dar o passo, você precisa ter acesso. Você precisa acessar a graça de Deus. A graça de Deus é isso. É entender que a bênção, a resposta de Deus, ela não depende de você. Ela não depende de atitude nossa. É igual o perdão de Deus, né? É igual a nossa mudança. Quantas vezes nós temos alguma dificuldade e nós pensamos, não, mas eu preciso fazer isso, isso e isso. E aí você tenta fazer aquilo e não consegue, e você se sente frustrado. Eu vejo isso muitas vezes em relação ao pecado. Quantos pecados que muitas vezes eles não são abandonados, mas não é porque a pessoa não quer, mas é porque ela não dá conta. Sabe o que Deus está falando? Pela minha graça, você vai vencer isso. Não é você quem faz, sou eu. Né? E é isso que nós precisamos entender. A sua mudança, a sua resposta, a sua bênção, ela vai vir não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é porque Deus te ama. Ele te amou primeiro. Né? O quarto ponto, para convencermos o nosso coração, é que nós fomos reconciliados com Deus, quando ainda éramos os seus inimigos. Lá no versículo, vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, ainda quando inimigos, ainda quando pecadores, nós recebemos do amor de Deus. Né? Ele diz que, o que ilustra esse amor? É aquele amor que fala assim, o pai fala, não, eu te amo, e o filho responde, não, eu te odeio. Mas eu te amo, mas eu te odeio, eu não te quero, mas eu quero você. Assim é Deus conosco. Nós estávamos o tempo todo correndo de Deus, falando, não, que Deus nada. Quantos de nós, antes de conhecer a Cristo, nós ficava fazendo piada, ou ficava esnobando Deus, falando, esse povo só fala de Deus, que Deus. E Deus mesmo assim, ele olhava e falava, meu filho, você não sabe o que eu tenho para você. Meu filho, você não sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te quero. É assim que Deus é. E quando nós erramos é da mesma forma. O que foi o erro de Adão? É que na hora que ele pecou, o que ele fez? Ele se escondeu. Se Adão tivesse chegado e falado, pai, eu pequei mesmo, pai, me perdoa, eu estou aqui, ó, nossa, eu e Eva, ó, deu uma mancada ali, me ajuda. Mas não, ele se escondeu. E por que hoje a gente continua fazendo o mesmo? Sabendo que há uma nova aliança, sabendo que o preço foi pago. Por que nós escondemos? Meus queridos, eu quero falar para vocês, se tem dificuldade em alguma coisa, chega diante do Pai e fala, Pai, eu tenho dificuldade mesmo, eu estou errando mesmo, mas o que eu quero é o Senhor. E a graça dele vai te capacitar a vencer todas as coisas. Amém? Nós somos reconciliados com Deus. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha o que fala na parte B do versículo 16 de 1 João 4. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Deus é amor. E aí a gente lê isso sob uma ótica humana, a gente começa a pensar que de fato nós precisamos fazer algo para alcançar esse amor. Porque nós, como homens e mulheres, nós somos assim. Eu amo uma pessoa. Se essa pessoa ela não me corresponde a esse amor, o que eu faço? A partir de hoje eu vou tentar esquecer esse amor, já que não me responde mesmo.
Quantos casais não se separam porque o outro não corresponde ao amor de um? Mas Deus, Ele não é esse amor humano. Deus, Ele é o amor ágape, Ele é o amor que está acima de qualquer outro amor, é o amor mais puro, é esse amor que não precisa de respostas. Aí você fala, mas e se eu não mudar? Ele te ama da mesma forma. Ah, e se eu não largar o pecado, o vício, a prostituição, Ele continua te amando da mesma forma. E sabe o que eu te falo? O seu pecado ele vai ser vencido quando você entrar nesse amor, quando você aceitar esse amor. Por quê? Porque aí no versículo seguinte, 17, fala, e nisto, em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo nós tenhamos o quê? Confiança, confiança que Jesus pagou o preço, confiança que o amor de Deus, Ele me trabalhou, Ele me transformou para que hoje eu possa entrar no Santo dos Santos, para que eu possa entrar no reino dos céus. É isso que o Senhor tem para nós, é nós entrarmos nesse amor, e a chave desse amor é simplesmente a fé, é crermos. E só saber desse amor, ele não é o suficiente. Nós precisamos o quê? Permanecer nesse amor. Por isso que eu falo, se a gente não convencer o nosso coração todos os dias que Deus é amor e que Ele não me pede nada em troca, volta e meia você vai começar a ficar preocupado, você vai começar a entrar naquela luta, não, eu tenho que ser santo para eu receber algo de Deus. Eu vou te falar, meu querido, não, você não precisa ser santo para entrar na presença de Deus e nem para receber a bênção de Deus. Você precisa entender que Ele é amor e que o preço foi pago pela sua vida. Hoje, quando você se achega, esse amor vai te constranger e você vai ser transformado de glória em glória sem nem perceber o que aconteceu. De repente você fala, opa, nossa, aquilo que eu não venci, eu venci. Consegui hoje a resposta de Deus. Amém? Por quê? Porque o amor de Deus faz isso por nós. Eu quero ler um texto, não precisa abrir não. Está em Isaías 53. Isaías 53, 10. Esse texto me chamou muito a atenção porque, de certa forma, a gente se assusta quando nós ouvimos isso. Mas olha o que fala no versículo 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Esse texto ele fala de Jesus e ele fala do Pai. Todavia, agradou ao Pai ver Jesus sendo moído, sendo esmagado. O Pai sorriu ao ver Jesus levando chibatadas. É isso mesmo. E no original, na verdade, não tem esse todavia. Todavia aqui amenizou muito a situação. No original diz, o Pai agradou de ver Jesus sendo moído. Aí a gente pensa, mas como assim, Deus? Como que o Senhor agradou, né, de ver Jesus sendo moído? Como assim? E você sabe por que o Pai se agradou? Porque o Pai não estava olhando para Jesus. O Pai estava olhando para nós. Se o Pai ele não tivesse deixado que Jesus passasse por aquilo, hoje nós não estaríamos aqui. Se o Pai não permitisse que Jesus sofresse tudo aquilo, hoje nós não experimentaríamos do amor, da graça e da bondade de Deus. Sabe, meu querido, eu quero que hoje você saia daqui com um só entendimento. Se de toda essa palavra você entender uma só coisa, já é o suficiente. Deus te ama acima de qualquer coisa. Deus te ama apesar de você, né? Eu acho isso interessante, que apesar de nós sermos tão assim, Deus nos ama. Apesar de nós sermos teimosos, nós sabemos muitas vezes o caminho que a gente tem que ir, mas a gente insiste em fazer outro. E aí lá na frente, nós quebramos a cara, e aí Deus fala, não, meu filho, eu tive com você o tempo todo, eu vou te ajudar, não preocupa não. Esse é o nosso Deus. É o Deus que Ele não cobra uma resposta. E aí a gente precisa começar a ler a Bíblia e, de fato, desfrutar das verdades que nelas estão escritas de maneira simples. A gente não precisa de uma teologia profunda para experimentar o melhor de Deus. Deus só quer que a gente entenda isso. Há uma graça liberada sobre nós. A justiça de Cristo, ela cobre a sua vida. E hoje, tudo que você precisa, você pode se achegar diante de Deus, porque Ele vai te dar. Não porque você merece, mas porque você é filho amado do Pai. O Senhor, Ele te fez filho, mais do que filho, Ele te fez herdeiro junto com Cristo. E o imagina só qual que é a herança de Cristo. Sendo Ele filho do Pai, qual que é a herança de Jesus? São todas as coisas. Então o que vai ser difícil demais para Deus?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente todas as coisas? Deus, ele não poupou a Jesus. O que ele vai poupar de te dar? O que vai ser difícil para Deus te abençoar, meu querido? O que é que você está precisando hoje? Eu quero te dizer, o Senhor já liberou sobre a sua vida através do amor dele que te alcançou. Sabe, nessa noite nós possamos ter revelação desse amor. Mais do que qualquer outra coisa, entender que nós somos amados. E aí você vai ver a mudança na sua vida. Aí você vai ver a transformação no seu casamento. Aí você vai ver a transformação na sua casa. Quando entender que Deus te ama e Ele permanece com você para sempre. Amém? Para encerrar, eu quero ler um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Melhor, quero ler a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos, só dá uma parada aqui no versículo 33. Diante de Deus tem duas vozes. Uma voz é a voz do diabo dizendo: olha, o Marcos fez isso, fez aquilo outro. O Marcos não pode estar na sua presença não, porque ele não é perfeito. Mas aí do outro lado tem Jesus dizendo: Pai, olha para mim, eu cobri os pecados do Marcos, eu levei na cruz os pecados dele. Hoje o Marcos vive em mim, então ele tem o perdão. Aí o pai fala: ó diabo, sai fora que eu fico com meu filho. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Cristo faz conosco. Você chega diante do Pai, o diabo ele levanta para te acusar, mas Cristo fala: eu paguei o pecado dele. Eu paguei o preço para que ele tenha essa resposta. Nós somos justificados no Senhor. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Versículo 38 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Você pecou? Deus te ama. Você foi para Ele e se arrependeu, Ele continua te amando da mesma forma. O amor de Deus, ele é imutável. Ele te ama acima de todas as coisas. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé.